Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ao meu lado, Chico Lang. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso Cardoso. Ao lado dele, o Miller. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Seja bem-vindo. E no programa de hoje, você vai ver os jogos que encerraram a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também vamos conferir a lista dos finalistas do prêmio The Best da FIFA para melhor jogador de 2022. E tem também 2 brasileiros no páreo. E você também vai ver a preparação das equipes paulistas para a abertura da temporada 2022. Fique com a gente, voltamos depois dessas dicas. Estamos de volta com a enquete do dia. Como sempre, eu quero saber de você que nos acompanha, do Chico, do Miller, o seguinte. A CBF está demorando demais para definir o novo técnico da seleção brasileira? Sim ou não? Para você votar é só entrar no site gazetesportiva.com. Assim você entra, vota e deixa aí a sua opinião. Vocês acham, Chico e Miller, que a CBF está demorando demais para escolher um novo treinador para a seleção brasileira? Olha, o Celso, eu acho, e a coisa já está ficando vergonhosa já, né? Porque Acha mesmo, Chico? Eu acho. Sabe por quê, Celso? Porque estão convidando muitos treinadores de nível internacional e nenhum deles está aceitando. Como se a seleção brasileira fosse uma coisa... A última negativa foi do Mourinho, né? Fosse uma coisa de terceiro, quarto nível técnico, assim, no mundo. Estão tratando a seleção brasileira como uma seleçãozinha qualquer. É capaz deles pegarem lá uma seleção africana e não pegar a seleção brasileira. Estão menosprezando a seleção. Essa ideia de trazer um treinador estrangeiro é interessante, mas os caras não querem vir trabalhar no Brasil. Mas eu acho que eles não querem trabalhar em seleção, viu, Chico? Se você pegar as grandes seleções do mundo, nenhuma tem um técnico top. Não, nem nenhuma tem, mas Portugal acabou de ter um espanhol, que é um treinador razoável. Quer dizer, nem treinador português os caras puseram em Portugal. Então, o Roberto Martínez é sobre Portugal. O Roberto Martínez. Então, eu acho assim, Celso, que já não deu certo esse plano. Então, já vai para o treinador brasileiro, já começa a coisa como tem que começar, bem cedo, tranquilo, fazer uma planificação legal e deixar esse negócio de treinador estrangeiro para depois. Por enquanto, os caras não querem vir para cá. Eu acho que é um pouco também a situação econômica do Brasil que não é boa. A situação da América Latina toda não é boa, né? Está todo mundo meio aí no vácuo, né? Assim, economicamente falando. Então, eu achando que o negócio é pegar um treinador brasileiro, no máximo argentino. Que aí talvez o argentino até que venha, né? Você já imaginou um argentino dirigindo a seleção brasileira, Mili? Boa noite. Uma primeira pergunta da enquete, né? Você acha que está demorando demais para escolher o treinador? Boa noite, Celso, Chico. Sem dúvida nenhuma, está demorando sim. Lógico. Só vai ter amistoso em março. Que é a tal da data FIFA, né? Tem que fazer a convocação em fevereiro. É bem verdade, né, que o presidente convidou, por último, o Mourinho, ele não aceitou. Mas eu acredito que a prioridade deveria ser um brasileiro, né, o Celso? Estão falando agora no Luiz Henrique. O Dorival Júnior está aí, desempregado, quer dizer, assim, a capacidade ele tem, já provou por vários anos. Então, como os tops da Europa, eles não querem vir, tanto é que negaram mesmo, então por que não pegar um brasileiro, né? Até porque, Celso, se a gente for ver bem, a Argentina, ela deu um tapa na nossa cara, né? Quem da CBF pegaria o Scaloni para treinar a seleção brasileira? Ninguém. Exatamente. Então, exemplo maior não existe. Ô, Celso, antes da gente continuar o programa, eu posso fazer uma pergunta para o Miller? Faça, Chico. Eu prometi que ia fazer essa pergunta, Miller. Eu não quero constranger você de forma alguma. Tranquilo. Mas muita gente me parou na rua e perguntou o seguinte: por que o Miller não foi no enterro do Pelé? E eu prometi que ia fazer essa pergunta para você, então já está feita. Até uma oportunidade para você explicar, que eu sei que muita gente te perguntou isso, né? Você como tetracampeão, né? Conheceu o Pelé, ele premiou você já várias vezes, em várias situações. Por que você não foi no enterro dele? Olha, Chico, eu não fui por 2 razões. A primeira foi assim de circunstâncias negativas que aconteceram de repentemente na minha vida e da minha família. Eu estava na praia, em Maresias, com a minha família, sempre eu vou em dezembro. Eu me programei para ir, né, com meu amigo, falei, vou subir na segunda-feira às 11 da manhã para São Paulo,
Devo chegar aí mais ou menos umas 2h30 da tarde, porque eu vou devagar por conta dos meus filhos. E depois, em seguida, a gente já desce e eu fico lá o tempo que for necessário no velório do Pelé. Eu já tinha programado com o meu amigo. Só que a minha viagem, que eu esperava que demorasse 3 horas, demorou 7 horas. E quando eu chego em casa, a minha filha Rebeca, ela está com dor de garganta. E aí, o que aconteceu? Eu tenho um filho recém-nascido, você sabe disso, Benjamin, de 5 meses. E por conta disso, a minha logística, a minha programação caiu por terra, porque eu tive que levar a minha filha para o hospital, né? Ela quase que internou, não internou, mas passou quase que a noite toda, a madrugada toda, e eu só saí de lá depois, no outro dia à tarde, do Hospital São Luís, que eu sempre vou. Então, por conta disso que eu não fui. Mas se eu já tinha me programado, com certeza eu iria com o maior prazer, até porque as Sagradas Escrituras, Celso, diz assim que é melhor ir numa casa onde há luto do que onde há banquete. É verdade. Tá certo, palavra do Miller, portanto. Agora vamos falar de uma situação lá da FIFA, porque a entidade máxima do futebol mundial divulgou hoje os 14 finalistas do prêmio The Best, concedido ao melhor jogador de 2022. Vamos aos indicados. Julián Álvarez, Argentina e Manchester City. Bellingham, Inglaterra e Borussia Dortmund. Benzema, França e Real Madrid. De Bruyne, Bélgica e Manchester City. Haaland, Noruega e Manchester City. Hakimi, Marrocos e PSG. Vinícius Júnior, Brasil e Real Madrid. Lewandowski, Polônia e Barcelona. Mané, Senegal e Bayern de Munique. Mbappé, França e PSG. Messi, Argentina e PSG. Modric, Croácia e Real Madrid. Neymar, Brasil e PSG. E Salah, Egito e Liverpool também na lista. Bom, vocês acham que alguém pode tirar esse prêmio do Lionel Messi? Eu, sinceramente, não, pela Copa que ele fez. Já foi eleito o melhor da Copa, né? Foi eleito o melhor da Copa, provavelmente, né? Até seria um prêmio merecidíssimo por tudo que ele fez, né? Ele já disse que não vai jogar mais pela seleção, quer dizer, já pendurou a chuteira na seleção, a não ser que, excepcionalmente, com os 40 anos, ele resolveu jogar. Eu creio muito. Mas, enfim, eu acho que esse ano passado foi o ano do Messi. Então, ele tem que ganhar tudo quanto é prêmio. Miller. O que você acha, Miller? Ô Celso, o que acontece? Aqui, o São Paulino me ligando aqui. O que acontece? São Paulinos te amam. Exatamente. Contra fatos não é argumento, né? Uma frase antiga, mas ela é bem verdadeira, né? O único que poderia chegar perto, mas assim, bem perto não, mas mais ou menos perto, é o Benzema, porque ele ganhou a bola de ouro, né? Ganhou. Por conta da Champions. Né? Mas o Messi, né? E o Mbappé fez uma boa Copa também, né? O Mbappé fez uma boa Copa, fez mais de 5 gols, mas o Messi, ele foi decisivo, né? Principalmente na... Claro. E o Messi não perde pênalti, né? Negócio Só impressionante. que perdeu na Copa. Na Copa perdeu. Perdeu não na decisão por pênalti, mas perdeu no mas jogo. O argentino, acho que foi contra a Arábia que ele perdeu. Mas o argentino bate bem pênalti. Bate bem. Geralmente. E tem um goleiraço também, né? Poxa. O Martínez, meu Deus. Olha só, além de terem o mesmo nome do pai e de brilharem com a camisa da seleção brasileira, você sabe o que mais Neymar e Vinícius, no caso Vinícius Júnior, têm em comum? Ambos disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, isso mesmo. Então vamos conferir agora os gols que encerram a fase de grupos da competição que mais revela jogadores do futebol nacional. Definidos os classificados na Copinha teve zebraça no confronto sacrossanto entre Santo André e Santos. Isso porque o Ramalhão tava malvadão e deu trabalho explorando os espaços na defesa santista. E assim saiu o primeiro gol, quando o Pato achou Gabriel Ferreira livre para bater cruzado. 1-0 Santo André. Ainda no primeiro tempo, ele de novo, Gabriel Ferreira foi oportunista e ampliou 2-0 Santo André. A coisa tava bonita, tava linda pro Ramalhão, mas aí o Caio fez essa lambança, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Tudo ainda no primeiro tempo, hein? E com um a mais, o Santos martelou no segundo tempo, mas parou ora no goleiro e ora na própria deficiência, como nesse lance aí.
E como quem não faz, toma aquele negócio que a gente já conhece, o Cledson tomou esse rapa aí e sofreu pênalti. Na cobrança, o Bruninho encheu o pé e definiu o marcador. Santo André líder 3, Santos 0. Apesar da derrota, o Peixudo se classificou e vai pegar o São Bernardo na próxima fase. Bom, e os confrontos da próxima fase da Copa de Futebol Júnior, além de Santos e São Bernardo, também teremos os duelos entre Palmeiras e Sampaio Corrêa, Corinthians e Comercial de Ribeirão Preto, o Comercial, saudoso Comercial, né? Eu digo saudoso porque já esteve na elite do futebol brasileiro e há muito tempo terra lá, né? Ribeirão Preto. Morei lá, né? Além de São Paulo e Retrô, isso fica só entre os grandes paulistas. Vida tranquila para os 4? Não, nenhuma vida tranquila, né? Não tem não. Esses times da Copa São Paulo são muito equilibrados, né? Principalmente quando você passa de fase para fase, né? Agora, nessa fase atual, eu estava subindo aqui, estava 1-0 para o Palmeiras, né? O Palmeiras está jogando agora. Mas estava lá comendo grama para fazer gol, né? É que às vezes quando sai um gol, né, onde passa um boi, passa uma boiada, já dizia o Juarez Soares, né? O velho e querido Juarez Soares. Então quando sai um gol assim, realmente sai um atrás do outro, mas não é a partir de agora, nesses mata, só tem mata, né? Aí que o bicho pega. Eu estava perguntando pro Miller se ele tinha jogado Copa São Paulo, aí ele falou para mim que jogou. Joguei uma Copa São Paulo em 84, depois no segundo semestre eu subi profissional. Mas nessa Copa São Paulo, agora, Celso, eu estava vendo alguns jogos, né? E para mim, Palmeiras, Fluminense e Vasco da Gama são as 3 melhores equipes que tem, assim, os jogadores já são preparados, são profissionais já. Copa São Paulo, né? E não sei se eu comentei isso no ar ou se foi fora do ar, conversando com o Salazar. Estava lembrando aqui, a gente sempre transmitiu Copa São Paulo numa época passada, e que era uma competição mais enxuta e tinham sempre grandes jogos. Agora, tá? A gente fez tantos jogos, né, Chico? Quebramos o Ibope. Chegamos a dar 15 pontos com Corinthians e Grêmio. Santos e Guarani. Desceu em terceiro lugar. Português e Bragantino, enfim, muita história na Copa São Paulo. Você é o Gil Gomes, Português e Guarani. O Gil Gomes, falecido Gil Gomes. Gomes. Portuguesa e Bragantino. E aí eu me lembro que a gente já fez... Eu acompanhei, olha só, Vampeta na Copa São Paulo, Dida na Copa São Paulo, só para citar os nomes, Edu Gaspar, Silvinho, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Caio Ribeiro, Jameli, Rogério Ceni. O São Paulo com o Arisson, o Kaká era banco do Arisson. Olha quanta Júlio gente... Júlio Batista também, verdade. Mas tem um detalhe da Copinha, Celso, rapidinho, que na época, como você está falando aí, eu lembro que as revelações que subiam para o área profissional eram bastante, abundância. Sim. Só que você pode ver de 5 anos para cá, não. O Corinthians foi campeão da Copinha, último título do Corinthians. Quem subiu para o profissional, Chico? Ninguém. Ninguém subiu. Pelo contrário, vendendo todos. Exatamente. Olha só, hora de girar a nossa equipe de reportagem e acompanhar a reta final de preparação dos grandes clubes paulistas, visando a estreia da temporada 2023. E nós começamos hoje com o Osmar Garrafa, que está lá na Academia de Futebol e traz as informações do Palmeiras. Grande noite para você, meu querido Garrafa. Temos mudança na data da Supercopa do Brasil? Olha, Celso, me permita te dar um boa tarde, não boa noite. Acho que no ano é a primeira vez que a gente vem para os nossos boletins no Gazeta Esportiva com a luz do dia ainda. O sol está brilhando aqui à nossa esquerda, você pode observar lá no fundo, a luz do dia ainda, um final de tarde muito bonito, não choveu por aqui e o Palmeiras se preparando, claro, para a estreia no Campeonato Paulista. Hoje pela manhã aqui na academia, o técnico Abel Ferreira realizou o penúltimo treinamento antes da estreia, que acontece no final de semana, no sábado, contra o São Bento no Allianz Parque, estreia do Palmeiras no Paulista e também na temporada, que é uma temporada puxada e desgastante. Na verdade, antes desse treinamento, Celso, o técnico Abel Ferreira reuniu os jogadores numa sala, um anfiteatro que tem aqui na academia, e passou alguns vídeos aos jogadores do Palmeiras. Qual o objetivo? Eram vídeos motivacionais? Não. Eram vídeos de trabalhos táticos e específicos. Marcação, ataque, pressionar adversário. Então, hoje a atividade
teve esse trabalho do técnico Abel Ferreira. É claro, ainda não tivemos contato com o treinador do Palmeiras e o que a gente está apurando por aqui, Celso, é que há uma dúvida se contra o São Bento o Abel, em função dessa maratona, vai com força máxima ou se ele vai com uma equipe mesclada para a estreia no campeonato. Porque tem o São Bento de Sorocaba, sem desprezar o adversário. O Palmeiras tem um time forte, no entendimento do Abel, e assim é verdade mesmo. O Palmeiras tem um time forte, entra como um dos favoritos e tem uma temporada muito longa com Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Paulista, Recopa e por aí vai. Então talvez o Palmeiras possa entrar com uma equipe mesclada. Um provável Palmeiras, se for com força máxima, Celso, o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Veiga, Dudu, Rony e o Endrick estreando como titular. Mas mesmo se for com a equipe titular, pode ter uma alteração nessa escalação. Qual alteração, Celso? É a saída do Danilo, hein? O Danilo tem praticamente tudo assinado com o Nottingham Forest, a mesma equipe que contratou o Scarpa. Faltam apenas detalhes burocráticos pelo que a gente pôde acertar. O jogador deve viajar já nos próximos dias para a Inglaterra e é pouco provável que ele volte a jogar com a camisa do Palmeiras, né? Informação que a gente apurou e a negociação gira em torno de 20 milhões de euros. Essa é a ideia que o Palmeiras tinha mesmo para negociar o atleta e com isso Danilo está praticamente fora do Verdão. Ontem aqui na academia, um pouco depois do início da noite, por volta das 19 horas, uma visita, aliás, duas visitas extremamente ilustres por aqui. Dois ídolos do Palmeiras, Ademir da Guia e Dudu, estiveram visitando a academia e, óbvio, foram recebidos pelo Abel Ferreira, que até postou nas suas redes sociais essas visitas ilustres que aqui apareceram. Ele fez a chamada Honras da Casa a Ademir da Guia e Dudu. O técnico Abel Ferreira, então, ontem experimentou viver um pouquinho da história e do passado deste Palmeiras, Celso. Tá certo, Osmar Garrafa. E o Dudu, que é tio do Dorival Júnior. O Dorival Júnior, que quando jogava era chamado de Júnior. Era de Júnior por causa do Dudu, né? É uma família de gente muito ligada ao futebol, né? E o Dudu tentou ser técnico, mas acabou não dando certo. O Dudu, tio do Dorival, né? E o Dorival não, o Dorival seguiu a carreira e arrasta o filho dele junto, né? Eu acho legal esse tipo de coisa, porque o Tite fez a mesma coisa com o filho, o Dudu faz a mesma coisa, o Júnior faz a mesma coisa com o filho dele. E só que o gozado, o Dorival, ele tem mais visão tática que o tio, né? Ele tem mais noção tática, é gozado isso. Ele não era, na verdade, o Dudu, ele era meio assim, que não alisava ninguém, entendeu? Ou passava o cara, ou passava a bola, né? Quando era para chegar, ele chegava. Quando era para chegar, ele chegava. O Dorival era um pouco mais técnico, né? Ia mais na bola do que no cara. Mas o Dudu marcou a época porque jogou ao lado do Ademir da Guia. E ele marcava por ele e pelo Ademir. Agora, Miller, Danilo indo 20 milhões de euros, acho um bom negócio para o Palmeiras. Financeiramente, sim, Celso. Agora, é claro que tecnicamente perde um grande jogador. É o melhor da posição no Palmeiras e para mim, melhor da posição no Brasil, né? O Gerson não é um volante, o Gerson é um meia praticamente, né? Então, eu acho que o Danilo, tecnicamente, será uma grande perda. Deixa eu rapidinho já chamar o José Paes, porque ele está com o adversário do São Paulo na estreia do Paulistão, que será o Ituano, bicampeão estadual em 2002 e 2014. Ô José Paes, você estava aí acompanhando o lançamento do novo uniforme do Ituano. Conta pra gente, quem que você está trazendo aí para o Gazeta Esportiva? Fala, Celso, positivo, exatamente. Grande noite para você, grande noite aí para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Estou aqui na Aprazível Itu, 1h20, 1h30 aí da capital paulista, dependendo do trânsito. Estou aqui ao lado de Geovânio, ele mesmo, ex-Santos, ex-Flamengo, grandes clubes aqui do Brasil, chegando como um dos 15 reforços do Ituano para essa temporada de 2023. O Galo de Itu prometendo bastante neste ano de 2023. Como é que você está, meu garoto? Tudo bom? Bem? Prazer enorme ter você aqui no Gazeta Esportiva. Como é que tá essa expectativa para jogar aqui no Ituano? Paulistão já começando no domingo para vocês contra o São Paulo, um dos grandes aqui da nossa capital paulista, do nosso estado de São Paulo. Boa noite a todos da Gazeta Esportiva. É um prazer estar falando, obrigado pelo convite. A expectativa está uma das melhores, a gente está bem otimista, bem confiante.
essa partida, para esse campeonato. Estamos se preparando, já tem mais de um mês que a gente está fazendo a pré-temporada bem forte. A equipe está bem consistente, sabendo do que tem que fazer dentro de campo e mais ansioso do que nunca para chegar logo dia 15. O ano passado o Ituano acabou sendo campeão do interior aqui no Campeonato Paulista de 2022. O Ituano foi muito bem na Série B, quase subiu para a Série A. Qual que é o foco do Ituano nesse ano de 2023? Foi um ano maravilhoso, a gente bateu na trave, né, ano passado. Mas hoje a equipe, o objetivo com certeza é poder estar brigando lá na frente da tabela, lá em cima, né? A expectativa foi boa ano passado, mas esse ano tem que ser melhor, a gente está consciente disso. Montamos um planejamento muito bom, o Ituano está bem estruturado. A gestão, as pessoas que trabalham aqui são bem sérias mesmo e o objetivo da temporada com certeza é estar brigando lá para o acesso na divisão. Dá para ganhar do São Paulo domingo? É difícil, é um jogo complicado, a gente sabe da força do São Paulo, ainda mais no Morumbi, né? Mas a gente sabe que o jogo é 11 contra 11 ali dentro de campo e quem tiver melhor psicologicamente e fisicamente também, saber ler o jogo na partida, tem que saber ler na melhor hora possível de poder atacar, de defender. Então quem tiver mais consistente na marcação e mentalmente forte, eu tenho certeza que vai estar mais próximo da vitória. Celso Cardoso lembrou bem aqui, porque o Ituano já ganhou o Paulistão em 2002 e em 2014. Dá para pensar em título, rapaz? Cara, a gente sabe que os 4 times aqui de São Paulo são fortes. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos são as equipes que são favoritas, né, para o título, né? Mas a gente sabe que lá dentro de campo é 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Como em 2014 também o Ituano foi campeão em cima do Santos, no Pacaembu. Então a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa, é o único esporte que o pequeno pode ganhar do grande. Então a gente sabe que tem que estar consciente do nosso trabalho, fazer com que o professor pede para nós dentro de campo, e eu tenho certeza que se a gente botar tudo em prática o que a gente está fazendo nessa pré-temporada, a gente vai dar trabalho. Já agradecendo demais a participação do Giovani aqui no Gazeta Esportiva, vai rolar uns comes e bebes aqui, a apresentação oficial aí do novo uniforme do Ituano. Quem sabe a gente volta com o Carlos Pimentel, o técnico aqui do Ituano, o chefe maior aqui do Giovani no Gazeta Esportiva, tá bom? Mas isso é daqui a pouquinho, tá, Celso? Agora eu volto com você aí. Tá certo, Zé Paz. Obrigado, Giovânio, e obrigado também, Zé Paz, por essa primeira entrada de Itu. O Giovânio, que é um belo reforço para o Ituano, porque quando ele surgiu no Santos, era um azul, ele foi para fora, depois voltou, foi para o Flamengo, que imaginava também uma bela contratação. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, ou seja, um baita jogador, e ninguém desaprende a jogar, né, Milha? É verdade. Agora, uma coisa interessante, Celso, que eu estava vendo do Ituano, você vê, né? O Ituano bateu na trave no passado. Sim. Né, para a Série A. Não subiu por causa do jogo contra o Vasco. Mas diante de todo esse sucesso do Ituano, que sempre faz time bom para o Campeonato Paulista, Chico, eles contrataram mais de 25 jogadores. Quer dizer, então acho que o grande adversário do Ituano será a falta de entrosamento. Além do calor, do adversário que é o São Paulo e da falta de ritmo de jogo, você contratar 15 ou 25 jogadores significa que os principais não estão mais. Vamos aproveitar, Chico, antes que você fale, até para te dar mais respaldo, porque o Zé Paz está com o técnico do Ituano, que é o adversário do São Paulo, né, no final de semana, na estreia do Campeonato Paulista. Acho que é um dos grandes jogos dessa primeira rodada. Então, Zé Paz, entrevista o homem aí. É exatamente isso, viu, Celso? Inclusive estarei lá no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, no próximo domingo. Tem São Paulo e Ituano. Estou aqui com o Carlos Pimentel, professor do Ituano. Assumiu interinamente no meio do ano passado, quando o Mazola Júnior saiu. Foi indo e quase foi para a Série A do Campeonato Brasileiro, não é isso, Pimentel? Prazer enorme te receber aqui. Prazer todo meu. Boa noite, Celso. Boa noite a todos da Gazeta. Foi por pouco, ficou aquele gostinho de quero mais, de que dava. Logicamente a gente não controla todas as situações do jogo, mas não faltou vontade, não faltou empenho. O compromisso é continuar com progressão, dar essa continuidade de qualidade, e o Ituano está num movimento que ele não pode parar. Agora, dentro disso até que você falou, ano passado foi muito bom, teve o título do Campeonato Interior aqui de São Paulo, quase ali o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso bota uma pressão em cima do teu trabalho, em cima do trabalho de toda a equipe de gestão do Ituano? Futebol por si só é um esporte de competição, então é uma atividade sob pressão. Nós somos dependentes de resultado. A gestão do Ituano, ela tem um projeto muito claro e ela respeita processos, né? E isso vale para nós também, enquanto chefe da comissão técnica. Nós temos processos e metas a serem atingidas.
O Ituano está muito bem estruturado, é evidente que não só ele, o Campeonato Paulista cada dia é mais forte. Nós temos aí 9 times que pertencem simplesmente à Série A e Série B do Brasileiro. Só aumenta a nossa responsabilidade, mas esse compromisso ele é casado. Comissão técnica, atletas, diretoria e torcida. Conversei agora um pouquinho aqui com o Giovânio, são 15 reforços para essa temporada agora de 2023. Como encaixar todo mundo o mais rápido possível, entrosar essa galera toda para o Ituano continuar tendo bons resultados dentro de campo? É evidente que numa campanha muito boa, como foi no ano passado, ano de 22, a valorização é para todos e não é diferente para os atletas, porque eles são os principais, são os protagonistas. Então o mercado, logicamente, concorreu a cada um deles. O Ituano conseguiu segurar entre 35% e 40% do seu plantel, que terminou o ano. Alguns nós não conseguimos, outros faziam parte de uma troca natural de temporada. Mas nós fomos ao mercado buscar aqueles que se identificam com a nossa ideia de jogo. Tivemos aí a 6ª semana, está se terminando agora, 40 dias praticamente de pré-temporada, que deu sim para nós passarmos a nossa ideia de jogo, que eu chamo de estrela guia, mas é evidente que a competição é onde a amálgama, né, onde a liga realmente vem. Sabemos que o Campeonato Paulista é um jogo atrás do outro, não dá tempo nem de treinar, mas o Ituano entra sim, já no domingo em condições de representar bem a instituição e de fazer uma boa campanha. Já definiu os 11 que jogam lá domingo? Já defini, mas não vai me contar. Isso aí é 7 chaves, nem eles sabem. Amanhã a gente ainda tem atividade, depois da manhã nós temos, só viajamos no sábado para São Paulo. Isso faz parte do mistério, né? Tá certo, já agradecendo ao Pimentel aqui, vai comer um pouquinho agora, vai beber um pouquinho, a gente volta com vocês aí nos nossos estúdios, tá certo, Celso? Abração. Valeu, Zé. Obrigado, viu? Bom, então, o Ituano 15 reforços. Então, Celso, mas ele estava falando com o Miller, eles contrataram bastante, não pensando no Campeonato Paulista, pensando no Campeonato Brasileiro. Porque tem agenda para o ano todo, que é bom, né? Sim. Porque o Ituano, sim, vai disputar a Série B. E a Série B, aqui entre nós, está cada vez mais próximo da Série A. Se você parar um pouco para pensar tecnicamente falando, né? O ano passado, nossa, a Série B foi tão importante quanto a Série A quase. Né? Porque tinha muitos clubes no Rio de Janeiro nela. Grêmio, né? Vasco, Bahia, Cruzeiro, Botafogo. Não, né? Botafogo estava Não, o Botafogo já estava em cima, é verdade, subiu um ano antes. Enfim, agora o Ituano vai querer subir. Sim. Então já precisa de gente para contratar, gente que esteja ao nível, né? Certo de um campeonato brasileiro. Então por isso que teve muita contratação, creio eu. Claro. Ó, vamos conversar com o Thiago Salazar, que vai trazer para a gente agora as informações do Corinthians, diretamente da redação da nossa Central de Esportes. Grande noite para você, meu querido Salazar. Conta para a gente como está o trabalho do Fernando Lázaro para a estreia no Paulistão, domingo às 16h contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Boa noite, Celso. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, a preparação está sendo muito boa, segundo o próprio Fernando Lázaro. Isso porque o Corinthians, assim como os demais clubes, dessa vez, o pessoal está tendo uma pré-temporada maior, né, com mais tempo do que de costume. O Corinthians vai entrar em campo depois de 5 semanas inteiras de treinamento. Isso é muito raro, há muito tempo isso não acontecia. A informação que a gente teve é de que as 4 primeiras semanas foram de mais trabalho físico e menos trabalho tático e técnico. E essa última semana está sendo de refinamento técnico e tático. E aí sim, pensando nessa estreia de domingo, 16h, lá em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Para esse jogo, uma informação: o Corinthians não vai poder contar com o Watson, o atacante, que inclusive deve ser reserva, mas ele nem vai poder ser relacionado, porque na semifinal do Paulista do ano passado, quando o Corinthians acabou sendo eliminado para o São Paulo, o Watson foi expulso nos acréscimos, então vai ter que cumprir suspensão. Além dele, Paulinho, que ainda está ali num estágio final de recuperação, precisa de mais 2 ou 3 semanas, também está fora, além de Gustavo Mosquito e Juan Oliveira, que tratam lesões mais sérias. Por outro lado, notícia boa: Yuri Alberto e Renato Augusto, que ontem não treinaram junto ao grupo, hoje trabalharam com os demais, estão liberados, estão fazendo parte dessa preparação final para Corinthians e Red Bull Bragantino, que vai marcar a estreia do Timão no Campeonato Paulista. Tá certo, Celso? Passo a bola para você e daqui a pouquinho eu volto com informações do mercado alvinegro. Boa! Aliás, interessa muito o mercado alvinegro. O Chico está aqui ansioso para saber quem o Corinthians pode trazer mais. Mas o Lázaro, não sei, eu vejo com bons olhos essa
Contratação dele, acho que ele pode fazer um bom trabalho no Corinthians. Não, pode fazer um bom trabalho, mas você estava vendo hoje, por exemplo, o Rodrigo Varanda está de volta ao Corinthians. Ele voltou do empréstimo que estava, acho que na Coreia, sei lá onde ele estava. Eu acho uma bobagem... No Chipre. No Chipre. Acho uma bobagem o Corinthians ir atrás de reserva para o Roberto se tem esse tal de Varanda lá. Você vai falar assim, mas ele jogou, o que ele fez? Ele fez um gol contra o Palmeiras, 2-2 lá na Neoquímica Arena, um golaço, e a partir daí ele não teve sequência. Ou sei lá, não deu certo. Não sei se são as pessoas em torno dele que dificultam as coisas, ou se ele é perna, não sei. Mas chega no cara e fala, olha, aqui é o seguinte, ó, eu estou precisando de um centroavante que para ficar na reserva do Will Roberto. Você topa ficar aqui na temporada? Tem o Giovani, né, Chico? Não, tem o Giovani, mas é bom ter mais um, sabe? É bom ter mais um com experiência internacional. Jogou no Chipre, vai mal. Não tem importância, tem experiência internacional, porque essa temporada não vai ser fácil, essa temporada é muito difícil. O Campeonato Brasileiro, todos os times estão com um nível de competitividade muito alto. Se reforçaram bem, né? Reforçaram bem. Copa do Brasil é muito difícil. Libertadores da América, idem, não é fácil. Esses são os torneios que o Corinthians vai encarar. Então, quanto mais jogadores você tiver, melhor. Mas se você não quer o cara, no meio da temporada você dá um jeito. Pô, você não viu aí? Eu sempre acompanho, a gente acompanha o futebol, né, Celso? O Flamengo acertou com o Rossi, aquele goleiro que foi da seleção argentina. Seleção argentina. Quer dizer, então o Flamengo está hoje tricampeão mundial. Literalmente com 2 times de nível muito alto para o Campeonato Brasileiro. O Chile me lembra aqui que o Varanda fez 10 jogos no Chipre e marcou um gol. Não, tudo bem, eu não vou dizer que ele é um craque, mas é para compor elenco. Mas aí, Chico, Celso, sabe que eu fico indignado? Aí eu acho que é a rapidez, a dinâmica do mercado. O atacante do Goiás no passado foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Por que o Corinthians não pegou esse jogador? O Vasco pegou ele. Pedro Raul. Eu acho que no Corinthians ele daria bem. Verdade. É verdade. Vamos falar do Santos, que segue a preparação para a estreia no Campeonato Paulista contra o Mirassol neste sábado, 8h30 da noite, na Vila Belmiro. O elenco treinou esta manhã no CT Rei Pelé e contou com a presença de Rodrigo Fernandes, que foi liberado para acompanhar o nascimento da filha no Uruguai, mas já está de volta. Só que o volante não vai ficar à disposição do técnico da Helmond, já que ainda se recupera de lesão e está em fase de transição programado. Outro desfalque é o meia Miguelito, que sofreu um trauma no joelho e deve retornar às atividades com o restante do grupo na próxima semana. A atividade de hoje foi centrada na bola parada, uma das principais preocupações do técnico santista neste início de trabalho, neste início de temporada. Bola parada decide jogo. Decide. A favor e também contra. A favor e contra. Agora, eu acho engraçado, a gente vendo as imagens do treino do Santos, como o cabelo branco, né? Do Odair? Do Odair. Brilha e impõe respeito, né? Aí, ó, ele está falando, ninguém está abrindo a boca, todo mundo prestando atenção no que ele está dizendo. Quer dizer, é aquele negócio, né? O treinador, quando ele tem experiência, ele já tem, vamos dizer assim, um handicap um pouco maior na carreira, por si só, ele já impõe respeito. É o caso do Odair. Você vê que o grupo já está na mão dele ali. Ou com medo dele, sei lá, ou com receio, né, do que ele possa fazer com o time, ou até mesmo por respeito mesmo ao Odair, né? Você vê que é engraçado esse negócio do cabelo branco, né? Você sabe quem falava isso para mim? O Rubens Minelli. O Rubens Minelli falava, olha, eu vou deixar meu cabelo branco, que aí os caras vão me respeitar mais. E como se ele precisasse de respeito, né? Era um baita de um treinador. Agora Celso, Chico, eu gostei das contratações do Santos. Mendonça. O Soteldo já veio do ano passado, quer dizer, acho que o ataque do Santos, para esse Paulistão, não tem muito problema, muito leve, né? Soteldo, Ângelo, Marcos Leonardo, Mendonça. Ângelo joga muita bola. Agora, muita velocidade. Acho que Celso, acho que o maior adversário do Santos será o extracampo. Os problemas financeiros podem afetar a temporada do Santos, não o Paulistão, porque acho que nós teremos os clássicos bons, sim, por conta dos reforços de Santos e São Paulo. Já deu uma acertada na casa lá, né? Mas eu acho que esse problema financeiro, às vezes, na temporada, atrapalha. Claro.
Ó, novo contato com o Osmar Garrafa, que agora está em frente ao CCT do São Paulo. A gente bota ele para fazer uma atividade física aí, andar um pouquinho mais. Por aí a sequência de apresentações de reforços, como está? Conta pra gente, Garrafa. Celso, se eu depender dessa distância da academia de futebol para o CT do São Paulo para tentar alguma coisa fisicamente, não vai funcionar, porque daqui para lá tem o quê? Uns 30, 40 passos dos grandes, né? E essa história de pular muro que o pessoal fala, você tá vendo? É pertinho ali, ó. Ali já é o Palmeiras, então estão andando muito pouquinho. E essa história, quando o repórter vem aqui e fala, ó, eu tô pulando o muro. Foi o tempo que a gente pulava o muro, entre aspas, né? E agora a gente fica fora do muro. Eu tô caminhando aqui de um lado para o outro. Mas hoje pela manhã a gente teve aqui sim do lado de dentro, porque teve a apresentação, mais uma, de novo reforço do São Paulo. Dessa vez o equatoriano Jackson Seba Mendes. É, agora Seba para os íntimos. Nada de Jackson, nada de Mendes, Seba. Foi apresentado o equatoriano, jogador que veio para o São Paulo, já está treinando. E, aliás, falou muito bem em entrevista coletiva, sabe? Um cara desenvolto, um cara que respondeu bem todas as perguntas. Aliás, vamos acompanhar aí como foi a apresentação de mais um reforço do São Paulo, o volante Seba. Jedson Sebastian Mendes, mas pode chamar de Seba, pois é assim que o novo reforço tricolor prefere ser chamado. Com 25 anos de idade, o equatoriano e volante que disputou a última Copa do Mundo pelo Equador chega ao São Paulo como uma das principais contratações do clube para essa temporada. A vinda dele para o São Paulo se deve muito ao seu parceiro de seleção e agora de clube, o zagueiro também equatoriano, Arboleda. Conversé con Robert cuando Sao Paulo fue a buscar a mí, hablé con él un par de veces, él me comentó cómo era el club, cómo era todo aquí, las personas, la verdad que me habló muy bien, obviamente de todo, no es necesario que él me diga algunas cosas que yo ya sabía de lo grande que es el club. Seba foi revelado pelo Independente Del Valle e teve rápida passagem pela Liga Norte-Americana. E sabe que aqui no Brasil, o desafio pela qualidade técnica do futebol brasileiro não será pequeno. Mas a adaptação para ele ao nosso futebol não preocupa. Cada liga tiene su juego, ¿entiendes? Aquí en Brasil obviamente hay mucho más talento que en Estados Unidos. La intensidad de juego obviamente aquí también debe ser diferente, las exigencias son más exigentes en cada una de las acciones, más yo pienso que lo importante es comenzar a trabajar para obviamente que cueste lo menos posible adaptarse al fútbol brasileño. Pienso que tenemos un gran entrenador, un gran cuerpo técnico que nos va a ayudar para eso. Seba chega ao Brasil com um aval e tanto. O ex-técnico e hoje dirigente do Atlético Paranaense, Luiz Felipe Scolari, não teve dúvida de, nos últimos dias, dizer que a contratação de Seba foi a melhor dentre todas as outras feitas do futebol brasileiro para essa temporada. Obviamente para uno es un elogio recibir esas palabras de un técnico tan grande como es él. Y también, como tú dices, te da un poquito más de responsabilidad saber de que una persona como él puso estas palabras, más pienso que es un reto también, un reto saber de que personas como él están mirando que soy una de las mejores contrataciones, pero pienso que también, como te digo, es importante el equipo es importante de que el equipo consiga los objetivos. Obviamente siempre uno intenta destacar, pero creo que hay que poner a un lado lo individual para poner lo colectivo en la frente. Em sua chegada ao tricolor, Seba fez um único pedido, o de usar a camisa 21. O motivo? Ele mesmo explica. El número 21 tiene un significado especial porque fue la fecha que falleció mi padre hace 5 meses. La verdad que fue uno de los momentos más duros para mí porque era una persona que estaba siempre al lado mío, apoyándome en todo lo que es mi vida y mi carrera. Escogí este número por él porque obviamente espero que en el lugar donde esté me esté ayudando, me esté apoyando, siempre está orgulloso de mí. Espero que ahora también esté orgulloso que estoy aquí en Sao Paulo. Así que tiene un significado especial. Espero que, como te digo, con ese número ganar muchos partidos y también ganar muchos títulos con Sao Paulo. Y así también en el lugar donde él esté, que esté muy orgulloso de mí.
Tá aí, Celso, o Seba é o 7º jogador estrangeiro que o São Paulo tem. E a nossa legislação só permite 5 jogadores estrangeiros relacionados por partida. Então agora, a hora que o Rogério for fazer a relação de jogadores por partida, ele tem que olhar lá. Eu só posso colocar 5 estrangeiros. Então, esses jogadores gringos, eles disputam uma vaga primeiro para estar na relação dos convocados e depois uma vaga entre os titulares. Mas o Seba tem tudo para se tornar aí o titular absoluto no meio-campo do São Paulo. Você viu que ele recebeu elogios até do Filipão como a principal estrela, o principal reforço, melhor dizendo, na opinião do Filipão, contratado para o início dessa temporada. O São Paulo, que estreia no Campeonato Paulista, domingo às 6h30 da noite contra o Ituano no Morumbi. Sobre Lucas Moura, jogador que foi revelado pelo São Paulo, está no Tottenham da Inglaterra, e o clube inglês já se manifestou que na metade do ano, quando encerra o contrato do Lucas, ele não vai renovar com o jogador. E o atleta tem interesse de retornar ao Brasil. Esteve no final do ano, inclusive, com a diretoria do São Paulo. O problema é o salário. Então o São Paulo monitora essa situação, mas o tricolor vê que é uma situação tanto quanto distante ainda. O Lucas vai ficar livre no mercado na metade do ano, Celso. Tá certo, Garra. Obrigado pelas informações do São Paulo. Pensando assim nos gringos titulares, Arboleda, não sei se vocês concordam. Sim. Alan Franco, Mendes, Caleri. E aí, quem mais poderia ser? Não, eu acho que esses 4... Galopo, talvez. Não, acho que esses 4, como você citou aí, Chico, eles são titulares. Para mim, são titulares absolutos. Claro, as circunstâncias da temporada. E aí fica mais um gringo no banco. Exatamente. E pode ser o Galopo, pode ser... Aí o Rogério pode revezar, porque eu acho que o Galopo ainda é muito cru. Eu não gosto do Galopo, resumindo, Celso. Eu acho um jogador normal, não é um jogador decisivo. É um jogador que... sabe, que dá aqueles lampejos assim, que faz uma partida boa. Então acho que é muito instável. Agora, esses 4 que você citou, esses 4 estrangeiros, e o Seba, Chico, o Seba é bom jogador. Ele é rápido, ele é dinâmico. Lembra daquele ano passado, o São Paulo contratou aquele grandão Andréas, colombiano, que não joga nada? Ele não, ele é diferente, porque ele é dinâmico, ele é técnico, ele é rápido com a bola nos pés. E simpático, né? Deu uma entrevista bastante simpática, né? Fala bem, fluente. Eu gostei personalidade. Eu gostei da homenagem que ele prestou ao pai dele. Sim. Que a camisa 21 é exatamente a data em que o pai morreu. Então ele quer prestar essa homenagem ao pai, que sempre esteve ao lado dele, desde o começo da carreira. Eu acho legal isso aí. Você tem que reverenciar as pessoas que se foram e foram importantes para você. Né? Então você mostra que ele tem um bom caráter. É um cara de bom caráter. É um cara que reconhece quem o ajuda. E eu acho que isso é o suficiente para garantir até para ele, se ele começar a convencer, jogar e convencer, né? Ele vai acabar assumindo a faixa de capitão aí desse time, porque personalidade ele tem. É curioso, né? Quando a pessoa fala bem, já passa uma confiança de que em campo vai estar tranquilo. Até porque, Celso, o jogador, todo treinador percebe isso, né? Ele não tem que ser somente desenvolto na dinâmica de jogo, na praticidade. Ele também tem que ser desenvolto nas palavras. Sim, claro. Então, um jogador assim, ele já chega com os 2 pés, uns 2 passos a mais em relação aos outros. Até com status de líder, muitas vezes, só por causa da fala em dia. Vamos voltar a fazer contato com o Thiago Salazar, porque o Chico aqui estava extremamente ansioso para saber, né, da atualização das movimentações do Corinthians no mercado da bola. Quais são as novidades aí, Salazar? Vamos lá, Celso, vamos falar do Guilherme Arana. A gente já chegou a abordar a situação do Guilherme Arana aqui durante essa semana, porque o Guilherme Arana acabou fazendo algumas postagens que para muita gente acabou interpretando como se o Guilherme Arana estivesse saindo do Atlético Mineiro. E aí ele começou a seguir as páginas do Corinthians no Instagram, enfim, a Fiel ficou alvoroçada nas redes sociais e a gente trouxe aqui a informação de que a princípio o Corinthians não tinha nenhuma negociação com ele para trazer ele agora nesse momento. Fui atrás de mais detalhes dessa informação e a história completa é a seguinte: o Corinthians tentou sim trazer o Guilherme Arana cerca de 3 meses atrás. O Arana já tinha sofrido aquela lesão que tirou ele da Copa do Mundo. O Duírio Monteiro Alves conversou com o Rodrigo Caetano, que é o representante do Atlético Mineiro para essas negociações, e o Rodrigo Caetano informou que não haveria qualquer negociação, que eles não iam abrir mão do Guilherme Arana. O Atlético naquele momento tinha acabado de pagar, terminar de pagar o Sevilha, porque ele, para trazer o Guilherme Arana, gastou 5 milhões de euros
contrato até ali 2025, então foi avisado ali, não vai ter negócio, Corinthians, a gente não quer conversar, não temos nenhum interesse em ceder o Guilherme Arana nesse momento. E o Corinthians, então, respeitou, não colocou proposta na mesa e se recolheu. Para este momento, nesta janela, agora, não tem qualquer movimentação, não tem interesse, não tem nada. Guilherme Arana não negocia com o Corinthians nesse momento e, portanto, não virá, pelo menos nessa janela de transferência. Acho que agora sim, tudo esclarecido sobre o ex-lateral esquerdo do Corinthians. E vou falar agora sobre o Balbuena, zagueiro paraguaio que chegou em julho do ano passado com um contrato de empréstimo até junho deste ano. Faltam só 6 meses. Ele veio naquele esquema, porque o Balbuena, ele pertence ao Dínamo de Moscou. O Balbuena tem contrato até junho de 2025, veio emprestado. O Corinthians, por enquanto, não tem interesse em comprar o Balbuena. E uma renovação de empréstimo, vai conversar com os russos, porque o Balbuena está dentro daquela cláusula de guerra, que a FIFA abriu uma exceção para os jogadores terem o seu contrato ali congelados, né, por algum momento para jogar em outro clube. A informação que eu tenho é que o Corinthians não pretende antecipar as conversas com o Balbuena. O Corinthians vai esperar ali até perto do meio do ano para ver qual vai ser o rendimento do Balbuena neste ano, para aí sim tomar uma decisão do que vai fazer. Pelo que o Balbuena apresentou até agora, o Corinthians entende que é melhor aguardar. Vamos ver como é que o Balbuena vai se comportar nesse primeiro semestre e aí sim o Corinthians deve procurar o zagueiro paraguaio com alguma decisão ou mesmo que seja para liberar o jogador. Aí agora eu passo a bola para vocês, para dizer o que vocês acham, tanto sobre o Guilherme Arana quanto sobre essa decisão da diretoria sobre o Balbuena, Celso. Tá certo, Salazar, obrigado pelas informações. O Arana seria uma boa, obviamente, mas difícil. Até pelos valores, por tudo que o Atlético investiu. Ele tem uma condição grave, né? Sim. Tem uma condição grave. Ele ia para a Copa. Ia para a Copa, não foi, deu azar. Eu não me interessaria por o Guilherme Arana, não, porque... Hoje não. Porque até o Corinthians contratou o Matheus Bidu, vamos ver o que esse cara vai render. De repente ele entra no time, acerta ali pela ala esquerda, né? Mas só tem ele, né, Chico? Só tem ele. Isso aí é um problema para o Lázaro. Aquilo que eu falei hoje. Eu estava falando deve ser o titular, né? Eu estava falando de você ter jogadores da base ou jogadores emprestados de volta. Exatamente por isso. O Corinthians é uma equipe com 11 jogadores e mais 4. Não dá para aguentar uma temporada inteira com 15, 16 jogadores. Até dezembro não dá. Não dá. Você tem que ter no mínimo 25 jogadores. Até porque o time do Corinthians é uma equipe acima de 30. Acima de 30. Não, Celso? Então, isso conta bastante na temporada. Na temporada. Então, por isso que eu estou falando, não é que eu estou gorando as pessoas, não estou gorando ninguém. Eu quero que o Corinthians aproveite os emprestados, esses caras que estão voltando, que já são do Corinthians, então não precisa comprar mais nada. É só tentar encaixar no esquema do Lázaro. E eu digo isso porque o Lázaro, ele é um grande treinador. Ele sabe encaixar o jogador no esquema que ele quer, né? Ele sabe dar prioridade para o jogador naquilo que ele tem de mais forte. Né? Então, quer dizer, eu falei do Varanda, o Varanda fez um gol lá no Chipre, o Varanda fez um gol aqui no Corinthians. Não, mas de repente ele entra e é o artilheiro do Corinthians, dependendo do estado o Moraes do espírito, está lá ainda, né? Moraes? Júnior Moraes está. Eu gosto do Moraes. O Júnior Moraes, tá. Voltou de contusão. Vai ser o reserva do Yuri Alberto. Imediato, né? Exatamente. Do Yuri Alberto. Agora, eu renovaria pelo menos o empréstimo do Balbuena. Acho que é um bom zagueiro, né? Um bom jogador. Ele para o Corinthians é importante, Também Celso, acho, até porque concordo. Não tem peça de reposição aí. Só tem 3 zagueiros, né, no elenco. Quer dizer, tem o pouco, Caetano que voltou agora também. Até porque o Bambu, acho que ele foi pro Vasco, o Botafogo, coisa assim. Foi isso. Então, quer dizer, não tem... O Gustavo pro Bahia. É isso aí. Robert Renan pro Zenit. Mas mesmo o Arana machucado, eu contrataria ele. Porque é jovem, né? Esse ano ele recupera. É que o Atlético não quer vender, né? O Atlético não quer se desfazer, até porque é jogador importante. Os grandes clubes paulistas conseguiram concretizar mais 1 de contratações agora nessa janela de transferências. E o Osmar Garrafa consultou os nossos colegas de redação para saber qual foi o principal reforço até o momento. Olha só. No próximo final de semana, a bola volta a rolar no futebol paulista. A expectativa por aqui é ver quem contratou melhor para essa temporada. Entre os especialistas, no Corinthians o nome é quase unanimidade.
Para mim é do Yuri Alberto, sem nenhuma dúvida. Acho que nenhum clube paulista contratou um jogador da categoria e do potencial do Yuri Alberto. Yuri Alberto. Por quê? Não, é um dos melhores atacantes aí à disposição no futebol brasileiro hoje. Acho que o Corinthians acertou demais em conseguir comprar o Yuri Alberto. Muita gente questionando a negociação e tal. Eu achei uma boa negociação, achei que o Corinthians mandou bem e vai dar certo. O São Paulo foi quem mais contratou. E na hora de escolher o melhor reforço, as opiniões se dividem. Na minha opinião, é o Marcos Paulo, porque foi um jogador que saiu do Fluminense para o Atlético de Madrid com muita expectativa, chamou muita atenção no futebol brasileiro, não conseguiu ter sucesso na Espanha e agora volta ao Brasil para tentar recuperar aquele futebol do Fluminense. Eu acho que é um jogador que pode dar ao São Paulo algo diferente, até mais do que o Patrick vinha dando, e o Patrick ali que decidiu algumas coisas para o São Paulo. Acho que o São Paulo deu mais opções ao Rogério Ceni. Do São Paulo, acho que o Wellington Rato, acho que foi uma boa contratação, fez um brasileirão bom pelo Atlético Goianiense, apesar do Atlético não ter ido bem, mas ele se salvou. Foi um cara que foi até disputado por outras equipes e acho que o São Paulo mandou bem em contratar ele. O Santos, que está de técnico novo, não fez grandes contratações. E apenas Speed Mendonça, que veio do Ceará, vem chamando a atenção da crítica. Me parece um melhor time, mas o problema do Santos ainda é a falta do elenco. Você encontra 11 ali, mas se precisar substituir alguém... O Palmeiras, que é o atual campeão paulista, até o momento não contratou ninguém. Mas terá o reforço de Hendrick. Mas será que o menino que está surgindo para o futebol já pode ser considerado reforço? Ele inicia essa temporada já com um status diferente, né, podendo ser titular do Palmeiras, então eu acredito que o Hendrick pode ser sim considerado um reforço para o Verdão. Assim, o Hendrick ainda é uma novidade, né? Ele tem grandes possibilidades. Aproveitar ele o máximo que der, porque vai embora. Chico já falou, mas pode repetir para você qual foi a maior contratação? O Hendrick, né? Eu acho que o Hendrick é a grande expectativa, né? Todo mundo quer saber o que esse cara vai fazer. Ele não aconteceu ainda, como eu disse ainda. Miller. Para mim, o Mendes do São Paulo. Mendes do São Paulo. E é claro que não poderíamos deixar de ouvir o nosso companheiro Alberto Lina Júnior sobre as movimentações dos grandes clubes nessa janela. Diga aí, com o olhar de mestre. Ô, Celcinho! Na dança do mercado da bola, o Verdão, de maior contratante, foi o único dos grandes paulistas que ficou de fora dessa. Aposta na excelência de suas categorias de base. Quem diria, hein? Já o São Paulo acabou sendo o que mais investiu. Tem uma celebridade que a grana é curta, mas quem sabe, né? Sobretudo por ter investido em Pedrinho, aquele atacante veloz e de drible fácil que tanto carecia o time. É o caso similar do Santos, que levou para a Vila o Speed Mendonça, bom parceiro para o Soteldo. Já o Corinthians, depois de muito esforço, garantiu a presença do seu artilheiro Yuri Alberto. Mas cá entre nós, a melhor contratação do Corinthians foi mesmo o técnico Lázaro, que já avisou para a turma. Nada de ficar trocando de escalação de jogo para jogo ao estilo do falecido VP, que em boa hora escafedeu-se de Itaquera. De resto, é só esperar quem vai se entrosar primeiro. Mas dessa jogada, o Verdão sai na frente, gente, claro. Um abraço. Abraço, mestre. Resultado da enquete. A CBF está demorando demais para definir o novo técnico da seleção brasileira e a maioria respondeu que sim. 63% dos votos por hoje é só. Obrigado, Miller. Obrigado, Chico. Obrigado, o tempo urge. Laerte, Luciana, só está esperando a gente encerrar o programa. Então, tchau. Fica o Jornal da Gazeta. Voltamos amanhã.